E a receita que eu vou preparar para vocês hoje é esse pãozinho lua de mel. É um pãozinho doce recheado com creme de confeiteiro, coberto com coco. Ele fica delicioso, leve, desmancha na boca e é aquela receita para você salvar para preparar todo final de semana. Então, para não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu já vou começar preparando a massa desse pãozinho. Em uma tigela eu vou colocar 200 ml de leite morno. Vou acrescentar 1/4 de xícara de açúcar e 10 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão. E eu vou misturar rapidamente até o açúcar se dissolver e o fermento começar a se desmanchar. Lembrando que todos os ingredientes que eu utilizo na receita estão aqui na descrição do vídeo. Já misturei bem o açúcar com o fermento. Eu vou acrescentar 2 ovos. E 2 colheres de sopa de margarina derretida, pode ser manteiga ou margarina. Vou misturar aqui rapidamente só para o ovo desmanchar. E já vou acrescentar a farinha de trigo. Para essa receita são 3 xícaras de chá de farinha de trigo. E também meia colher de chá de sal. Eu vou começar primeiramente a misturar a farinha com o batedor e depois eu já vou misturar com a mão. A massa tem que ficar uma massa bem macia, mas que não grude muito na mão. Mas você não pode colocar farinha demais para que a massa não fique dura. Agora que está nesse ponto aqui que já fica mais difícil de misturar com o batedor, eu vou começar a amassar com a mão. E agora é só amassar bem até a massa ficar bem homogênea. Eu já misturei bem, não tem mais nada aqui de farinha na tigela, mas a massa ainda gruda bastante na mão. Agora eu vou passar essa massa para a mesa para sovar. Vou colocar um pouco de farinha aqui na mesa. Vou colocar a massa e eu vou começar a sovar essa massa. Se a massa ficar grudando muito na sua mão, você pode ir acrescentando mais farinha conforme for necessário. Mas não coloque farinha demais para que a massa não fique muito firme. E o processo da sova é bem importante, porque a sova da massa ajuda a desenvolver o glúten. E o desenvolvimento do glúten é o que vai deixar essa massa macia e fofinha. Então você tem que sová-la por uns 10 minutos até que ela fique bem lisa e bem elástica. Se você tiver uma batedeira planetária em casa, você pode fazer todo esse processo na batedeira. Eu já estou sovando a massa há 10 minutos. Como vocês podem ver, a massa já está bem mais lisa. Quando aperta, ela começa a voltar. E quando você puxa ela, ela demora bastante para rasgar. Agora eu vou fazer novamente uma bolinha aqui com essa massa e vou colocá-la de volta na tigela. Eu vou deixar essa tigela coberta descansando por pelo menos uns 30 minutos para que a massa cresça um pouco. Mas enquanto a massa descansa, eu já vou preparar o creme de confeiteiro. Para o creme de confeiteiro eu estou utilizando 2 xícaras de leite. Eu tenho aqui meia xícara de açúcar, eu vou colocar aqui mais ou menos a metade. E também 1 colher de chá de essência de baunilha. Eu vou misturar bem, vou ligar o fogão e vou deixar esse leite aquecendo em temperatura baixa. Enquanto isso eu vou misturar as gemas. Eu tenho aqui 3 gemas que eu passei pela peneira. E eu vou acrescentar o restante do açúcar. E eu estou misturando primeiramente essas gemas separadamente do leite para que depois eu faça a temperagem. Se eu misturar as gemas diretamente no leite quente, o creme vai acabar empelotando e não vai ficar um creme confeiteiro tão bonito. Agora que eu já misturei bem aqui as gemas, eu vou acrescentar o amido de milho. Para essa receita é meia xícara de amido de milho. E é só misturar bem na gemada. Eu já misturei bem aqui o amido com a gemada, vocês podem ver, já está um creme bem homogêneo. Agora que o leite já está aquecido, vou começar a acrescentar o leite. Vou colocar 2 conchas do leite e vou misturar bem. Essa temperagem é bem importante, assim as gemas vão chegar numa temperatura mais próxima ao leite e quando eu for misturar elas com o leite aquecido, elas não vão empelotar. Eu já fiz a temperagem das gemas, a mistura já está bem líquida, agora eu vou acrescentar com o leite quente. Misture aqui com cuidado antes do leite ferver.
Agora é só ficar mexendo sempre até engrossar. É importante que você não pare de mexer para que não grude no fundo da panela e esse creme fique bem liso e bem brilhante. O creme confeiteiro já engrossou, ele fica nessa textura aqui, bem cremoso. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou acrescentar uma colher de manteiga. Vou desligar o fogão e eu vou mexer bem para essa manteiga incorporar. Isso vai deixar o creme bem brilhante. O creme de confeiteiro já está pronto, vou transferir ele para uma outra tigela e vou deixar ele também coberto com plástico em contato com o creme para que não forme a película. E agora é só aguardar a massa crescer. E já se passaram 30 minutos, a massa já descansou e cresceu um pouco. Agora eu vou passar essa massa para a mesa e vou fracioná-la em 30 partes para fazer 30 pãezinhos lua de mel. E como vocês podem ver, a massa cresceu bem. Vou tirar aqui o ar da massa e já vou passá-la para a mesa. Eu vou abrir aqui ela com a mão num formato um pouco mais quadrado, deixando mais ou menos da mesma altura. E vou cortar aqui primeiramente em 5 tiras. E vou cortar em 6 tiras nesse sentido. Vou separar essas partes aqui do lado. Eu vou pegar cada uma dessas partes, vou bolear até formar uma bolinha. Eu preciso formar 30 bolinhas de mais ou menos 30 gramas. Se você não tiver balança, você vai ter que ir administrando a massa, pegando os pedaços que são um pouco maiores, tirando um pouco, acrescentando no pedaço menor, até que fique mais ou menos todas as bolinhas do mesmo tamanho. Formou uma bolinha, eu vou colocar na forma. Eu tenho aqui uma forma que eu untei com óleo e vou deixar aqui a bolinha de massa enquanto eu faço o restante. Como eu tenho a balança, eu vou aqui pesando a minha massa e vou formando as bolinhas. Assim, todas elas vão ficar do mesmo tamanho. Mas como eu falei anteriormente para você, se você não tiver a balança, tente só deixá-las todas do mesmo tamanho para que todos os pãezinhos lua de mel fiquem bem saborosos. E eu já moldei os 30 pãezinhos lua de mel, eles já estão todos na forma. Eu vou novamente cobrir essa forma e vou deixar eles descansando por mais 30 minutos, para depois levar para o forno. Então assim que eles estiverem um pouco mais crescidos, eu volto aqui para explicar direitinho o processo para vocês de quanto tempo ele precisa de forno. E depois de 30 minutos, os pãezinhos lua de mel já estão crescidos. Vejam como eles estão bonitos. E agora eu já vou levar eles para o forno. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. E eles não podem assar demais. Eles têm que assar em torno de 18 a 25 minutos. Você tem que ver quando ele já está um pouco mais crescidinho, mas ele tem que estar bem branquinho ainda. Então assim que eles estiverem no ponto correto, eu volto aqui para mostrar para vocês, para daí finalizar. Eu vou rechear e passar eles pelo coco. E eu já estou de volta com o pãozinho lua de mel assado. Eles ficaram no forno por 22 minutos. Eu já aguardei eles esfriarem um pouco e agora eu vou finalizar. E olha só como esse pãozinho fica, ele fica super leve, a massa é bem macia, ele fica bem branquinho, ele tem que ficar assim mesmo. E agora eu vou começar a rechear. E para rechear eu coloquei o creme de confeiteiro dentro de um saco de confeitar. Eu estou usando aqui um bico de metal liso e agora é só fazer o seguinte, eu vou pegar um pãozinho, fincar aqui na parte de baixo e é só apertar e colocar o recheio. Vai colocando bastante recheio para que ele fique bem recheado. Já recheei bem o pãozinho, vou deixar ele reservado enquanto eu faço o restante. Eu já estou com todos os pãezinhos lua de mel recheados, agora eu vou preparar a calda. Em uma tigela eu vou colocar meia caixinha de leite condensado, são 200 gramas. Eu vou acrescentar 200 ml de leite de coco e também 200 ml de água. E vou misturar bem até ficar bem homogêneo. E a calda já está pronta, agora eu vou finalizar esses pãezinhos lua de mel. Eu tenho aqui 150 gramas de coco seco ralado, eu vou colocar aqui um pouco na tigela, não vou colocar demais. Coloque sempre o coco aos poucos, senão ele vai acabar umedecendo com a calda. Agora eu vou colocar um pãozinho aqui dentro da calda e vou umedecer ele bem. Agora é só passar aqui no coco. Só dar uma chacoalhadinha para que ele pegue em todos os lados. E olha só, o pãozinho fica perfeito, agora eu vou fazer isso com o restante. Eu já estou com todos os pãezinhos de lua de mel recheados e passados no coco. Olha que delícia que fica, ele fica bem macio e olha só isso aqui.
bem recheado com creme de confeiteiro. É um ótimo pãozinho para você servir em casa. E eu espero muito que vocês tenham gostado da minha receita de hoje, esse pãozinho lua de mel. Façam em casa que é sucesso garantido. Mas lembrando também que eu tenho receitas novas todas segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixe um joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!